Mateus capítulo de número 6, versículo 14 em diante. Vamos ver o que Jesus falou aqui na conclusão do Sermão do Monte, ou melhor, da oração do Pai Nosso, né? Diz assim: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Sério, hein? Vou ler de novo, queridos. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. E o que não falta é gente que peca contra nós, né, gente? Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Amados, esses dois versículos que acabamos de ler é uma ampliação do que Jesus já havia dito no versículo 12, que já estudamos e que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, esse versículo, ou esses versículos, revelam claramente que o perdão que recebemos de Deus está condicionado ao perdão que concedemos ao próximo. Repito, o perdão que recebemos de Deus está condicionado ao perdão que concedemos ao próximo. Isso porque o perdão vertical, ele só acontece quando o horizontal é uma realidade. Então, o perdão vertical de Deus para nós só acontece quando o horizontal de nós para com os outros é uma realidade. Ou seja, só recebemos o perdão de Deus quando liberamos o perdão para o nosso próximo. Isso não quer dizer, entretanto, porém, que o fato de perdoarmos os outros nos dá o direito automático de recebermos o perdão de Deus. Isso seria contrário à graça e à misericórdia de Deus. No entanto, porém, todavia, se experimentamos verdadeiramente o perdão de Deus, teremos a predisposição de perdoar aos outros. Porque recebemos um grande perdão. Por outro lado, a pessoa que é incapaz de perdoar, ela dá um forte testemunho. Ela está escrevendo na tábua do teu coração que ela não quer o perdão de Deus e que ela não se arrependeu de verdade. Certa feita, Spurgeon, um pregador do século XIX, disse que ser perdoado é tão doce que torna insípido o mel. Existe, porém, algo ainda mais doce que o mel, disse ele: perdoar. Melhor do que receber perdão é perdoar. Ou seja, quem foi perdoado se deleita em perdoar. E quem nega o perdão ao seu irmão, a quem vê, não recebe o perdão de Deus a quem não vê. Simples assim. E eu pergunto nessa manhã: quem aqui já recebeu o perdão de Deus? Eu estendo as duas mãos. Como é bom receber o perdão do Pai, Então, você que já recebeu o perdão do Pai, não negue o perdão ao seu irmão, ao seu vizinho, ao seu patrão, que talvez seja injusto, à sua esposa, esposo, cunhado, sogra, Sogra, então, colega de trabalho, médico. Quanta gente tem mágoa de médico porque fez uma cirurgia errada? Frentista, de repente, roubou lá, botou menos do que era o certo, e a pessoa guarda aquela mágoa. Enfim, queridos, temos motivos de sobra para perdoar e pessoas incontáveis a quem precisamos perdoar. Peça, então, a Deus um coração perdoador e limpo de toda mágoa, rancor, ódio e animosidade. Talvez você diga aqui nessa manhã: pastor, graças a Deus que desse mal eu não sofro. Meu coração é perdoador ao extremo. Mas a grande realidade, queridos, é que o nosso coração é enganoso. E há circunstâncias na vida que tendem a nos levar a
alimentar mágoa, rancor, ódio e assim por diante. Esse texto de Mateus 6, 14 e 15, ele é bem preocupante. Eu vou ler de novo, mas numa versão mais apurada, na NVT, Nova Versão Transformadora, que diz assim: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Querido, Jesus afirmou aqui sem rodeios que o perdão é uma via de mão dupla. Perdão é uma via de mão dupla, ida e volta. Ou seja, quando perdoo, sou perdoado. Quando não perdoo, não sou perdoado. Guardem isso. Quando não perdoamos, nós ficamos literalmente em sérias situações com Deus. Ficamos em apuros com Deus. Péssima situação, terrível, horrível diante de Deus. Isso porque Ele não perdoará nossos pecados, segundo disse Jesus, enquanto não perdoarmos as transgressões dos outros. E quem não é perdoado dos seus pecados não tem salvação. Porque o perdão de pecados é a espinha dorsal do Evangelho. A purificação por meio do sangue. É simples assim. Aquele que não perdoa, fecha as portas dos céus com a própria mão. Aquele que não perdoa, sofre, adoece, apodrece por dentro. Fica cheirando mal igual gambá. Quem não perdoa, ele implode a ponte que ele mesmo precisa atravessar, porque ele precisa do perdão de Deus. Todos nós precisamos, a cada minuto, a cada segundo. Agora, quem perdoa paga as dívidas escritas no quadro negro do seu próprio coração. Antigamente era quadro negro, lembram? De giz. Agora o quadro é branco. E o piloto é vermelho, azul, amarelo e sei lá quantas cores. Mas, independente da cor do quadro, o que importa é ter coragem de apagar os escritos de dívida dos outros que estão no nosso coração. Pois o perdão é o quê? O perdão é a amnésia do amor. Foi por isso que Spurgeon orou dizendo o seguinte: Senhor, eu perdoo sinceramente todos aqueles que me fizeram algum mal. Perdoo. Eu sou longânimo para com aqueles que estão em dívida comigo. Agora, Senhor, olha que oração sábia. Agora, Senhor, com um coração esperançoso, peço-te que me perdoes tão seguramente como eu agora perdoo todos os que são, em algum sentido, os meus devedores. Será que podemos fazer essa oração? Simples. Senhor, perdoo como o Senhor me perdoou. Podemos? Pai, perdoa a dívida do meu pecado, assim como eu também perdoo o pecado do meu semelhante. Aí você diz: pastor, você não sabe, né, o que fulano me fez. Né? Para você é fácil falar de perdão. Tem gente que fala: meu marido me traiu, meu pai abusou de mim na infância. Eu fui demitido da empresa injustamente. Meu vizinho fez uma calúnia terrível ao meu respeito. Meu sócio me roubou. Uma mulher certa feita desabafou dizendo: meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. Queria muito ter um pai presente. Odiava-o por ter me abandonado. O ódio era tanto que desejava que ele morresse e fosse para o inferno. Desabafo de uma filha. E essa mulher magoada continua seu relato dizendo: eu cresci nas montanhas onde há muitas superstições. De acordo com a crendice da época, de onde eu morava, se você batesse um prego em uma árvore e dissesse o nome de uma pessoa enquanto martelava, essa pessoa morria. Perto da minha casa havia um pinheiro grande. Todos os dias eu ia até aquele pinheiro, batia um prego
e dizia o nome do meu pai. Meu desejo é que ele morresse, mas não sei quantos pregos martelei naquela árvore, mas meu pai, infelizmente, não morreu. Como eu odiava aquele homem! Porém, esse ódio destruiu o meu primeiro casamento e ameaça destruir também o meu segundo casamento. E ela concluiu dizendo: eu sou uma concha em forma de gente, não tenho relacionamentos próximos. Mágoa, falta de perdão, prejudicando o próprio casamento. Já tinha perdido um, já estava perdendo o segundo. Irmãos, pessoas como essa mulher aqui, é o que não falta dentro das igrejas. Não, pessoas magoadas, feridas, traumatizadas por um abandono, uma agressão, uma decepção, uma traição. E eu vou além. Existem pastores que têm ódio das suas ovelhas. Pastores, literalmente. E ovelhas que têm ódio dos pastores. Pastores abusadores, graças a Deus não tem esse problema aqui, eu não tenho ódio de ninguém. Não é desabafo não, tá? Mas existe. Essa realidade ronda aí as igrejas. Não tenho mágoa, rancor de ninguém. Agora, esse assunto é uma via de mão dupla. Isso porque existem crentes ingratos, existem crentes maldosos dentro da igreja, assim como existem pastores abusadores, exploradores e perversos em muitas igrejas, que faz com que muitas pessoas saiam da igreja odiando a simples menção igreja evangélica. E o que mais se vê hoje em dia é escândalo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Portanto, queridos, eu não sei o que fizeram com você. Eu sei sim o que Jesus fez por você e por mim. Isso é o suficiente, queridos. Jesus morreu para salvar você de seus pecados. Ele substituiu você naquela rude cruz. Quem tinha que ter morrido lá era você, era eu, éramos nós. Ele, quem tudo foi tentado, mas não pecou, ele suportou o seu pecado para lhe conceder perdão. Então, toda vez que você pode ou orar, Senhor, perdoa os meus pecados, é porque ele na cruz morreu por teus pecados. Portanto, qualquer que seja o pecado cometido contra você, sua escolha de não pecar também é um pecado grave. Repito, qualquer que seja o pecado cometido contra você, sua escolha de não perdoar também é um pecado grave. Na verdade, queridos, deixar de perdoar causa em nossa vida problemas muito maiores e mais duradouros que a própria ofensa sofrida, como o caso dessa mulher que eu citei. O pai abandonou, mas a mágoa era tão grande que ela dormia sonhando com o pai, com ódio do pai. Já dizia C.S. Lewis que ser cristão significa perdoar o que é injustificável, pois Deus perdoou aquilo que é injustificável em nós. Esse é o amor de Deus, é a graça. Vou repetir, pois isso é lindo. Ser cristão significa perdoar o que é injustificável, pois Deus perdoou aquilo que é injustificável em nós. Conta-se que um cristão beduíno, o que é um cristão beduíno? Esse povo que vive no deserto, monta ali a sua cabaninha e vive no deserto, e vivia na Palestina. Ele estava dentro da sua tenda no sol da Palestina, e de repente entrou correndo um adolescente, chorando, desesperado, e se escondeu atrás dele. E ele não entendeu a cena, o que seria aquilo. Logo em seguida chegaram alguns homens armados com paus e faca. Abriram a porta da tenda e disseram: esse rapaz merece morrer, ele é um assassino, ele acabou de matar uma pessoa, ele é digno de morte, pena capital para ele. E o cristão respondeu: mas há uma lei entre nós que diz que quando um assassino se refugia numa tenda e o dono da tenda lhe dá abrigo,
lhe dá guarida, ele está absolvido, está perdoado. Esse era o costume daquela localidade. Eu me compadeci desse jovem e quero perdoá-lo, segundo o nosso costume. E o garoto chorava e tremia, porque sabia que ia morrer, e ficou ali, segurando nas pernas daquele cristão. E os homens disseram o seguinte: você quer perdoar esse assassino? Porque você não sabe o que ele fez e nem a quem ele matou. Por isso você quer perdoar. E o cristão respondeu: não importa o que ele fez, e muito menos a quem ele matou. Eu quero perdoá-lo incondicionalmente. Eu decidi perdoar. Então os homens disseram: ele matou seu filho. Ele matou seu filho. Vá lá fora e veja lá o corpo do seu filho sangrando ainda, sem vida. E o cristão ficou em silêncio por alguns instantes, chorando, mas depois enxugou as lágrimas e disse: então eu vou criá-lo como se fosse o meu próprio filho a quem ele matou. Amados, isso é algo antinatural e chama-se perdão. Perdão. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Que lindo esse texto. Vou ler novamente. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Amados, o perdão que recebemos de Deus foi um perdão completo. Amém? Perdão completo. Ele perdoou e esqueceu. Simples assim. Jeremias 31:34, o Senhor diz para mim e para você o seguinte: nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Mas Deus, ele não sofre de amnésia quando o assunto é pecado perdoado. Não. Ele sabe muito bem o que fizemos de errado. Conhece nossos passos. Examina nossos pensamentos. Sonda mentes e corações. Ele conhece cada pecado que cometemos contra ele. Porém, quando confessamos nossos pecados com arrependimento sincero no coração e com o desejo firme de abandonar, ele se esquece e apaga. Ele aplica a tela delete do computador, não é isso? Joga para a lixeira. Ele não traz em memória nossas quedas e deslizes. Imagine, querido, se a Bíblia, ou na Bíblia, tivesse algo escrito assim do tipo: vou perdoá-lo, mas jamais esquecerei o que você fez contra a minha santidade. Imagina, eu vou perdoar, tá? Mas eu vou estar sempre jogando na tua cara. Vou estar sempre te lembrando o que você fez de errado. Se tivesse escrito um texto assim como assim: fique sabendo que por toda a eternidade vou lembrá-lo de seus atos, dos seus pensamentos maldosos contra os outros. Porém, a Bíblia diz em Hebreus 10:17 o seguinte: olha que versículo lindo: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e seus atos de desobediência. Nunca mais, nunca mais. Pecado perdoado é pecado apagado. Amados, quando a Bíblia diz que Deus não se esquece dos nossos pecados, isso quer dizer que Ele não usa mais esses pecados contra nós. Não fica jogando na nossa cara. Deus conhece muito bem as nossas transgressões, mas aprove Ele escolheu não se lembrar das nossas transgressões. Ele não traz nossos pecados à memória, nem nos acusa por causa deles. Essa é a essência do perdão. E nós temos que imitar a Deus nesse quesito.
Perdoei, pastor, mas de vez em quando eu jogo na cara. Sendo assim, quando oferecemos perdão a alguém, estamos prometendo nunca mais mencionar o erro. Nunca mais. Ou seja, perdoar é o mesmo que apagar o quadro, como já disse anteriormente. Isso porque quando nos arrependemos e pedimos perdão, Deus apaga o registro de acusação que está no quadro do nosso coração. Não é isso? E o mais lindo aqui, quando lemos lá Hebreus capítulo 11, na famosa galeria dos heróis da fé, eu te aconselho a ler. Se nunca leu, leia lá, Hebreus capítulo 11, toda aquela história. E quando lemos ali, nenhum pecado daqueles homens é mencionado, queridos. Heróis da fé, que erraram feio, mas o pecado deles não é mencionado. E sabemos, por A mais B, que todos eles pecaram. Mesmo aqueles que o pecado não é citado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por exemplo, Noé, ele se embriagou, lembra? Tomou um porre, da número 1 a 51, ficou bêbado dentro de casa. Foi um escândalo para seus filhos, mas Deus perdoou, apagou e esqueceu os pecados de Noé. Se ler Hebreus 11, não é citado pecado de Noé. Abraão é referido ali em Hebreus 11 como homem de fé, mas não se diz que ele mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa. Não diz. Deus perdoou, apagou e esqueceu os pecados de Abraão. E o que falar de Moisés? Né? Ele matou um homem, assassino. E depois não entrou na terra prometida por ter perdido a paciência, mas isso não é mencionado na carta aos Hebreus. Desenhando, Deus perdoou, apagou e esqueceu os pecados de Moisés. E o que falar de Sansão, o homem mais forte do mundo, mas que ficou fraco por causa de quê? Dos seus pecados. Ele se envolveu, diz a Bíblia, com mulheres proibidas, brincou com o pecado, terminou a vida como um palhaço na mão dos filisteus, né? Mas seus pecados não são mencionados em Hebreus 11, versículo 32. Não são mencionados. Sabe por quê? Porque Deus perdoou, apagou e esqueceu os pecados de Sansão. E o que falar de Ló, sobrinho de Abraão? Ele não é mencionado em Hebreus 11, mas lá em 2 Pedro 2,7, ele é chamado de o justo. O justo. Porém, quando lemos aí o Antigo Testamento, não o vemos como uma pessoa justa e íntegra, no pleno sentido da palavra. Na verdade, ele era ganancioso e imprudente. A Bíblia diz que, por causa de seu olho grande, já diz o ditado que olho grande não entra na China, por causa do seu olho grande, da sua ambição, da sua fome por dinheiro, ele levou toda a sua família para a cidade da destruição, Sodoma, e depois teve que sair voado daquela cidade, perdeu tudo da noite para o dia e foi morar numa montanha com as 2 filhas, consequentemente teve 2 filhos que eram seus netos. A Bíblia não aprovou aquele incesto, mas foi consequência do seu pecado. Mas Deus perdoou, apagou, esqueceu os pecados de Ló. Chama ele de o justo, lá em Pedro. Portanto, queridos, uma vez que fomos perdoados por Deus, nossos pecados nunca mais serão lembrados para fins de acusação contra nós. E a parte mais linda é, o mesmo temos que fazer com aqueles que perdoamos. Pastor, é difícil, hein? Dura é essa missão. John Piper diz que se nos apegarmos com unhas e dentes a um espírito rancoroso, não seremos perdoados por Deus. Se seguirmos por esse caminho, não iremos para o céu, pois o céu é o lugar de habitação dos perdoados. E quem não perdoa não pode morar
no céu. E se não vai para o céu, vai para outro lugar. Irmãos, um pastor de Portugal, em uma grande reunião de líderes, é um caso real, ele contou o seu testemunho. Um testemunho daqueles de arrepiar cabelo, até de careca como eu. Não é uma ilustração, aconteceu. Esse pastor disse que estava com sua esposa em um determinado lugar, quando 2 bandidos se aproximaram do carro em que ele estava, no sinal, né? E ali eles foram assaltados, espancados, e, tragicamente, os criminosos estupraram a sua esposa na frente dele. Naquele momento doloroso, de angústia, ele se lembrou de uma conversa antiga que teve com sua esposa logo no início do casamento. Sua esposa havia lhe perguntado o seguinte: amor, para você ser uma pessoa feliz, como meu marido, o que eu devo fazer por você? Para que você seja feliz, como meu marido. E na simplicidade de um jovem apaixonado, ele respondeu: se todos os dias, quando eu chegar do trabalho, encontrar você tomada de banho e com aquela jantinha deliciosa, para mim já é o suficiente. Eu sou o homem mais feliz do mundo. E assim foi por muito tempo. Mas depois daquela violência sexual, queridos, tudo mudou. Naquele mesmo dia, sua esposa foi levada para um hospital, para tratamentos. E ele foi para a delegacia registrar a queixa. Quando voltaram para casa, nada mais foi como antes. Ele nunca mais encontrou a esposa banhada e a mesa posta com a janta. Ele passou a alimentar em seu coração um ódio terrível por aqueles bandidos que fizeram isso. Um ódio que fervilhava seu coração como uma água que fica borbulhando ali no fogão. E ela, por sua vez, foi defiando, tanto fisicamente como espiritualmente. Ela passou a viver apenas por existir. Entrou numa profunda depressão. Passou a ter nojo de homens e ódio de Deus. E diante disso, esse pastor decidiu entrar num longo processo de jejum e oração. Desespero. Alguma coisa o Senhor tem que fazer por mim. E durante esse jejum, ele conta que teve uma experiência sobrenatural com Jesus. O Senhor Jesus falou com ele e liberou uma graça especial sobre a vida dele, a tal ponto que ele conseguiu perdoar aqueles bandidos no coração. Naquele momento ele recebeu força suficiente para liberar perdão para pessoas que tinham causado tanto mal a ele, a sua família, a sua esposa. E a partir daí ele começou a experimentar uma cura profunda em sua própria vida. O pastor foi curado. Contudo, a sua esposa seguia de mal a pior. Mal a pior. Mas ele não desistiu. Continuou orando e jejuando por ela. Muitas vezes ele clamava: Senhor, faz com minha esposa o que o Senhor fez comigo também. Transforma ela assim como o Senhor me transformou. Senhor, cura a minha esposa. Senhor, restaura o meu lar. Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida, como diz o hino, né? Do Regis Danese. Muda, Senhor. E não foi da noite para o dia, queridos. Depois de 3 anos de muita oração e jejum, um dia ele entrou em casa e encontrou a mesa posta, a janta servida e sua esposa arrumada, produzida e com brilho nos olhos. Surpreso, ele perguntou: o que houve? O que aconteceu? E ela respondeu: eu estava no banheiro. Eu estava olhando no espelho quando um anjo apareceu atrás de mim. Foi uma experiência surpreendente. Ele colocou as mãos nos meus ombros e disse: hoje eu vim para trocar o seu coração. Então, diz ela, eu vi quando aquela mão entrou dentro de mim. Era como se fosse uma cirurgia.
O anjo tirava o meu coração de pedra, ferido, angustiado, depressivo, e colocava um novo coração dentro de mim. Quando aquela visão terminou, diz ela, olhei novamente para o espelho e tive a sensação de que estava nascendo de novo. Eu tive a sensação de que nunca havia acontecido algo tão trágico como aconteceu. E quando saí do banheiro, conclui ela, saí completamente curada, restaurada e transformada para a glória de Deus. Deus cuida, queridos. Passaram-se 12 anos. Então Deus falou com esse pastor. Chegou o momento de você pregar na prisão. E ele conseguiu autorização para ir pregar no presídio. E durante o culto dentro da cadeia, chegou uma notícia para ele. Um dos homens que haviam estuprado a mulher dele estava em uma das celas. E o pastor olhou em direção àquele homem e disse, eu vim aqui para dizer que você está perdoado. Eu te perdoo por tudo que você fez com a minha esposa, tudo que você fez comigo. E aquele homem, querido, aquele bandido, se arrependeu dos seus pecados e entregou-se a Jesus chorando, arrependido. Mas o perdão é o escândalo da cruz. O perdão é o escândalo da graça. O perdão é o escândalo da misericórdia. O perdão é o escândalo do amor. Pois, na mesma cruz em que a mulher abusada, ela é restaurada, também há espaço para um bandido aqui, abusador, que se arrependeu e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu o que para aquele bandido? Lá da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amado, Jesus é poderoso para restaurar tanto a pessoa abusada como o abusador. Em Colossenses 3,13 diz assim, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Vou ler de novo que é lindo, é poético, é profundo. Colossenses 3,13, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Irmãos, a falta de perdão nos faz ferver por dentro. É como uma tempestade em nossa alma. Essa atitude de não perdoar desestabiliza a vida, adoece relacionamentos, fere o coração, enfraquece o corpo, abala as emoções e destrói o nosso relacionamento para com Deus. Guardar mágoa e rancor é como beber o veneno, esperar que o outro morra. Eu que estou tomando veneno e está querendo que o outro morra. Amado, se algum dia você não conseguir perdoar por causa da pessoa em si, talvez tenha-se dificuldade para isso, perdoe por amor a Jesus e por gratidão ao que ele fez para com você. Isso me faz lembrar de uma senhora que foi pedir oração ao pastor, caso real, e o que não falta são histórias como essas. E ela foi pedir oração ao pastor, ela estava angustiada, amargurada e ferida. Ela disse ao pastor, queridos, que fazia 10 anos que não conseguia fazer a oração do Pai Nosso, principalmente na parte aqui do Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 12, 14 e 15, que diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, pois, conclui Jesus, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Agora, por que essa mulher tinha dificuldades com essa oração? Eu não sei se você tem, mas muita gente tem. E muita dificuldade com essa oração. É porque havia uma mulher que ela odiava com todas as suas forças. Ela tinha ódio de uma mulher. Essa mulher havia seduzido e roubado seu esposo. E a revolta, queridos, era grande. Ela odiava tanto a mulher como o marido traidor. Algo assim, terrível.
Era um ódio mortal, insano, e com razão. Tira a razão. Só quem foi traído sabe a dor. Sabe a dor. E o pastor sabiamente lhe disse assim: minha irmã, você sabia que Jesus morreu pela senhora? Você sabia que Jesus foi à cruz e derramou seu sangue por você? Você sabia que ele te resgatou das mãos de Satanás? E quando ela ouviu isso, o semblante dela mudou. Imediatamente ela deixou de olhar para si, para o esposo traidor e para a mulher que havia traído, e passou a olhar para quem? Para Jesus. Para Jesus que tinha morrido na cruz por ela. E o pastor continuou dizendo: se Jesus amou tanto a senhora, você não quer fazer algo por amor a ele? Eu sei que a senhora não consegue perdoar aquela mulher por amor a ela, e nem seu esposo pelo que eles fizeram. Eu sei que você não consegue perdoar o seu marido pela traição, mas será que não pode perdoar por amor a Jesus, que fez tanto por você naquela cruz? E ela respondeu finalmente: pastor, eu nunca pensei que conseguiria perdoar aquela mulher, e muito menos o meu marido. Porém agora sei que por amor ao meu Senhor, que me amou e se entregou por mim naquela cruz, eu posso perdoar. Eu perdoo. Eu decido perdoar. E o semblante daquela mulher foi transformado. E finalmente, depois de 10 anos de ódio, mágoa e ressentimento, ela conseguiu orar dizendo: Senhor, perdoa meus pecados, assim como eu perdoo meu marido e aquela mulher que pecou contra mim. Meu amado, minha amada, se algum dia você achar difícil perdoar alguém, talvez agora não sei como está teu coração. Se você não conseguir perdoar alguém, perdoe por amor a Jesus. E essa mulher fez exatamente o que o nosso Senhor nos ordenou, quando disse lá em Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Amados, é difícil odiar alguém por quem nós oramos. Se você começa a orar por alguém, você nunca vai odiar ela. Se você consegue botar o nome de uma pessoa que te fez muito mal diante de Deus, rogar a Deus para que Deus a abençoe, você não vai odiar essa pessoa. Querido, podemos dizer que o perdão deve ser como uma nota promissória cancelada, rasgada ao meio, e queimada, para que jamais possa ser usada contra alguém. Miqueias 7, versículo 18 e 19 diz assim: olha que lindo: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amados, Deus sepulta os nossos pecados, pode dizer, lá no Oceano Pacífico, a 11 mil metros de profundidade, é a parte mais profunda dos oceanos. É lá que está o teu pecado. E o mesmo precisamos fazer com os pecados que os outros cometeram contra nós. Salmo 103, versículo 10 a 12, diz assim: não, Deus diz para nós aqui, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande seu amor para com os que o temem. E quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E é exatamente assim que precisamos fazer com aqueles
que pecam contra nós. Isaías 43, 25, o Senhor diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. E se Deus se esqueceu dos seus pecados, tome nessa manhã a decisão de se esquecer também dos pecados dos outros, que os outros cometeu contra você. Veja também o que o Senhor diz ainda em Isaías 44, 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. E o Salmo 32, versículo 1 e 2 é emblemático quando o assunto é perdão dos pecados. Olha que lindo. Salmo 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Por fim, Colossenses 2, versículo 13 e 14 diz que Jesus nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenâncias e que era contrário, removeu pregando na cruz. Amados, concluindo finalmente, a famosa oração que é atribuída a Francisco de Assis tem tudo a ver com esse assunto. Quando diz assim, tem até canções baseado nessa oração: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Viu o detalhe dessa canção? É perdoando que se é perdoado, é perdoando que se é perdoado. Meu amado, se você ainda não mergulhou no oceano do perdão de Deus, ore comigo. Ó Deus, por amor a Jesus, como tu me perdoaste, eu escolho perdoar essa pessoa. Eu escolho perdoar cada um que pecou contra mim. Eu escolho, Senhor, perdoar. Eu escolho perdoar. Em nome de Jesus. E me ajuda, Senhor, a não lembrar mais, a não jogar na cara de quem errou contra mim. Ajuda-me, Senhor, nessa caminhada. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém